Na cultura japonesa original, havia um sistema onde homens e mulheres eram felizes. Desde os tempos antigos, a cabeça dos deuses japoneses sempre foi uma mulher, com os deuses masculinos vindo depois. Exemplos disso são bem representados na literatura, documentários e bibliografia japonesa antes da chegada da civilização ocidental, como o shintoísmo. Na verdade, o shintoísmo é por vezes classificado como uma religião politeísta, mas essa classificação é uma maneira de categorizar o mundo monoteísta e é duvidoso que seja sequer uma religião, pois não tem um fundador ou uma escritura. Por exemplo, havia um escritor chamado Kino Tsurayuki. Ele viveu há cerca de 1.200 anos e, como homem, não podia manter um diário diretamente. Por isso, ele mantinha um diário disfarçado de mulher. Além disso, as primeiras escritoras do mundo, como Murasaki Shikibu e Seishonagon Seonogen, também estiveram no Japão há 1.200 anos. O Japão estava muito mais avançado do que outros países e culturas fora do Japão. As escritoras de outros países surgiram cerca de 350 anos mais tarde, como Christine de Pizan, e 700 anos mais tarde, como a escritora britânica Aphra Behn. Isto deve-se naturalmente ao facto de, no Japão, as mulheres terem plenos poderes. Por outras palavras, as mulheres podiam fazer tudo. Naquela altura, quando a ciência e a tecnologia não estavam tão desenvolvidas, o mais importante para as mulheres e para a sociedade era o lar. Por isso, cuidavam dos filhos, da cozinha, da lavandaria e de outras tarefas domésticas. Isto dava-lhes uma vida mínima, o que era um direito das mulheres. Com o tempo que sobrava, escreviam diários, romances, cuidavam das flores e faziam o que lhes apetecia. Por outras palavras, as mulheres tinham plena autoridade sobre a sua vida cotidiana. Não eram obrigatórias. Depois que a civilização ocidental chegou ao Japão, trouxe consigo a cultura dos homens que possuíam mulheres. As mulheres feministas, que não estudaram muito a história japonesa, muitas vezes trouxeram conceitos como igualdade de gênero para o Japão. Naturalmente, não existe tal conceito como igualdade de gênero no Japão original ou na psique japonesa. Isso explica porque no Japão não há um conceito de quem é melhor ou pior, homem ou mulher. Em outras palavras, o conceito de igualdade surge quando existe um conceito de superioridade masculina ou superioridade feminina. No Ocidente e na China, homens e mulheres são objetos de comparação e propriedade, e é por isso que surgiu o conceito de igualdade de gênero. No Japão, há uma maneira completamente diferente de pensar. As mulheres fazem o trabalho que querem fazer. Esta é a maneira japonesa de pensar. Do ponto de vista de um homem, as mulheres parecem atraentes. Cientificamente, biologicamente e zoologicamente, elas são separadas em homens e mulheres e são atraídas umas pelas outras. Mas vivem em mundos e sentidos diferentes. O melhor sistema, aquele que formou a sociedade da melhor maneira, com os pontos fortes e fracos de homens e mulheres se complementando, foi no Japão. É interessante ver os direitos e deveres das mulheres. Quando uma mulher está preparando uma refeição, as pessoas de culturas ocidentais ou chinesas pensam que é um dever da mulher preparar a refeição, ou os homens devem deixar as mulheres prepararem a refeição. Mas em culturas que não comparam homens e mulheres, como o Japão, é direito da mulher. E os homens não podem comer a menos que a mulher prepare a refeição. Ou os maridos só podiam cozinhar com o consentimento das mulheres. Por isso, a literatura refere que uma esposa se esqueceu de preparar a comida para o marido e ia viajar, fazendo com que o marido morresse à fome. O mesmo comportamento pode variar de acordo com a cultura e a raça. As mulheres podem ter e criar filhos. Elas têm obstáculos de muitas maneiras. Portanto, as mulheres são confiadas com todo o poder. A mulher recebe e gere todos os rendimentos do marido. E se o marido quiser gastar alguma coisa, pede mesada à mulher. E os homens assumem muito trabalho militar e físico, agricultura, indústria, etc., que as mulheres não podem fazer. E as mulheres precisam respeitar os homens por isso. A divisão de papéis e este tipo de caminho pode levar a uma boa relação social entre homens e mulheres. O conceito de igualdade de gênero, que nasceu na cultura ocidental como é hoje, faz uma comparação entre homens e mulheres e cria a oposição mental e física entre os dois, o que é lamentável tanto para homens quanto para mulheres. E esta diferença cultural, quando dividida entre a cultura ocidental e a cultura japonesa,
cultura dos índios americanos, cultura dos nativos havaianos e outras minorias do Pacífico, é que a cultura ocidental é uma cultura em que o poder tem razão e justiça. Por outras palavras, se olharmos para as mulheres e para os homens numa cultura em que o poder tem razão e justiça, as mulheres estarão sempre subordinadas aos homens. Por outro lado, na cultura japonesa, cultura dos índios americanos, cultura dos nativos havaianos e outras minorias do Pacífico, não se trata de poder, mas de virtude, integridade e afetividade. E vivemos em harmonia com a família, os estranhos, os animais e a natureza. Isto será mostrado no próximo vídeo. Muito obrigado.